essa aula dando a definição de potenciação. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Quando eu digo fatores iguais, pessoal, é o seguinte. Ó, 2 elevado à quinta. Esse 2 eu vou chamar de base, porque é o número que fica abaixo. Esse 5 eu vou chamar de expoente, porque é o número de vezes que a base vai se repetir. Então, está dizendo que esse 2, que é a base, ele tem que se repetir 5 vezes, porque o expoente é 5. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, eu coloquei o 2 5 vezes. Por isso que eu digo que potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. No caso aqui, o 2 é o fator. Fatores iguais. Aí agora eu vou calcular a potência. O que é a potência? A potência é o resultado da potenciação. E como é que eu faço para encontrar o resultado da potenciação? Multiplicando os fatores. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Esse 32, que é o resultado, eu chamo ele de potência, certo? Então, a potência é o resultado da potenciação. Olha só o que foi que eu tive aqui. Expoente, base e potência. Base é qualquer número que fica abaixo. Expoente é qualquer número que fica acima. Potência é o resultado daquela multiplicação. Beleza? Então, isso aqui nós chamamos de potenciação. Ok? Outra coisa, não confundam. 2 elevado à quinta é diferente de 2 vezes 5. Por que diferente? Esse 2 ele está embaixo, esse 5 está acima do 2. Aqui não, aqui é 2 vezes 5, certo? Então, nós estamos falando de potência, então para nós termos potenciação, nós precisamos ter uma base, que é o número de baixo, e temos que ter um expoente, que é o número que fica acima. O que é que significa a base? A base na potenciação, ela indica um valor que vai se repetir, certo? Já o expoente, ele indica a quantidade de vezes que eu tenho que repetir aquela base. Então, são coisas diferentes. Por exemplo, aqui, ó. Eu repeti o 2. Então, o 2 é a base. Quantas vezes eu repeti o 2? 5 vezes. Porque o expoente que está acima do 2, ele é 5. Se acima desse 2 tivesse um 10, eu teria que repetir esse 2 10 vezes. Ok? Como é que eu aprendo? Como é que eu memorizo essa ideia? O número de cima é a quantidade de vezes que eu vou repetir. O de baixo é quem vai se repetir. Beleza? Então, pessoal, eu posso dizer que 2 à quinta é diferente de 5 ao quadrado. Certo? Por que diferente? Observe que o 2 aqui está abaixo, aqui está acima. Então, a base é uma coisa, o expoente é outra. Todo mundo está entendendo até aí, pessoal? Muito bem, Abraão. Se vocês viram no 5º ano, ótimo, certo? Melhor que agora só complementa, ok? Então, pessoal, nós estamos falando de quê? De potenciação. Para você que chegou agora e ficar a par do conteúdo, nós estamos falando que a potenciação, ela é uma multiplicação de fatores iguais, onde o número de baixo é a base, que é quem vai se repetir. O número de cima é o expoente, ele diz quantas vezes você vai repetir a base. E o resultado eu chamo de potência. Por que deu 32? Porque eu repeti o 2 5 vezes e fui multiplicando. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Beleza? Vamos
continuar? Como se lê uma potência? Como é que a gente lê uma potência? Ó. O número que está abaixo, eu leio como ele é. Aqui é 5. Então eu posso dizer o quê? 5 elevado, porque ele está apontando para cima. Então, 5 elevado ao quadrado, pessoal. Ó, essa palavra quadrado, eu uso ela quando o expoente for 2. Quando o 2 estiver acima. Se o 2 estivesse abaixo, eu não ia chamar ele de quadrado. Eu ia chamar ele apenas de 2. Certo? Na potenciação tem 2 números que receberam nomes especiais, que é o 2 e o 3. Quando o 2 está acima, ele chama-se quadrado. Quando o 3 está acima de qualquer número, chamamos de cubo. Então aqui nós temos 6 elevado ao cubo. Essa palavra cubo eu uso quando o expoente for 3. A palavra quadrado eu uso quando o expoente for 2. Perceberam a diferença? Então, dentro da potenciação, esses 2 números recebem nomes especiais. Por quê? Porque os outros números têm nomes específicos. Vou dar um exemplo. Ó, pessoal, 3, se esse 3 estivesse acima, eu ia chamar ele de cubo. Como ele está abaixo, ele é 3 mesmo. Como aqui eu tenho 4, eu leio 3 elevado à quarta potência. A palavra potência agora ela apareceu porque nem é cubo e nem é quadrado. Certo? Então aqui eu leio 3 elevado à quarta potência. Aqui eu vou ler o quê? 6 elevado à 12ª potência. 12ª porque eu tenho o expoente 12. Ok? Então aí eu acrescento a palavra potência. Se eu tivesse, por exemplo, em cima desse 6 fosse um 20, eu iria ler 6 elevado à 20ª potência. Beleza? Então fiquem de olho em quem está acima. Se eu tiver acima um 8, eu leio 8ª potência. Se eu tiver um 10, eu leio 10ª potência. Se eu tiver um 30, eu leio 30ª potência. Mas se eu tiver um 3, eu leio cubo. Se eu tiver um 2 acima, eu leio quadrado. Perceberam a diferença? Que aqui, ó, teve a palavra potência porque nem era cubo e nem era quadrado. Imagine como ficaria estranho eu dizer 5 elevado ao cubo potência, 2 elevado ao quadrado potência. Estranho. Então a palavra potência ela só é utilizada quando nós temos uma leitura de valores que não é nem quadrado para o 2 e nem cubo para o 3. Beleza? Eu acabei de ensinar vocês a fazer uma leitura de potências. Vamos lá? Ó, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora umas propriedades especiais da potenciação que nós precisamos ter conhecimento. Vocês observem que acima desses 5 eu tenho 0. Existe dentro da potenciação uma propriedade que diz: para toda potência de expoente 0, o resultado daquela potência será sempre 1. Ou seja, qualquer valor que tenha acima dele o 0, se eu perguntar qual é o resultado disso aqui, pode dizer que é 1. Porque essa propriedade diz que toda potência de expoente 0 será sempre 1. Ok? Não importa o valor. Vamos dizer que eu tenha 81 elevado a 0. O 0 está acima do 81. Eu já sei que o resultado será 1. Ok?
ok? Aí vocês poderiam perguntar, e se por exemplo o zero estiver abaixo, também vai ser 1? Aí a coisa muda, não vai ser 1. Vamos dizer que eu tenho assim, ó, 0 elevado a 5. É diferente de 5 elevado a 0. 0 elevado a 5 está mandando eu repetir o 0 5 vezes. Quando eu multiplico o 0 5 vezes, eu encontro 0. Diferente de 5 elevado a 0, porque o expoente aqui é 0, então eu já sei que o resultado é 1. Beleza? Então não confundam. O resultado só será 1 se o expoente for 0. Certo? Se o expoente for 0. Se o expoente não for 0, aí o resultado com certeza é outro. Ok? Essa propriedade ela é aplicada quando a potência tiver expoente 0. Outra propriedade é essa, ó. 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1, o resultado é o próprio número. 5 elevado a 1 está mandando repetir o 5 uma vez. 5. Professor, se eu tivesse 8 elevado a 1, 8. Se eu tivesse 20 elevado a 1, 20. Porque esse 1 é a quantidade de vezes que eu tenho que repetir o de baixo. Ok? Então, regra geral, toda potência de expoente 1, o resultado será sempre a base. Toda potência de expoente 0, o resultado será sempre 1. Ok? Compreenderam? Alguma pergunta até aí, pessoal? Eu quero que vocês questionem, quero que vocês perguntem. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Lembrando que vocês estão aí tendo um fundo musical bem romântico, né, com músicas internacionais, que faz parte do repertório da nossa parceira Rádio Du. Desde já um abraço aí para a Rádio Du. Agora, pessoal, dando continuidade, eu vou explicar a vocês o seguinte. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, ó, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 10, 10, 10. Eu posso representar essa multiplicação, pessoal, usando uma potência. Posso. Qual é o segredo da potência? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma base, um número de baixo, eu tenho que ter um expoente. E automaticamente eu vou ter um resultado para isso. Vocês já sabem que eu expliquei anteriormente que o número de baixo é quem vai se repetir. E o número de cima é a quantidade de vezes que eu vou repetir o de baixo. Então, como era que eu iria representar essa potenciação? Ou melhor, essa multiplicação de fatores iguais aqui? Pronto. Dentro da potenciação, não tem como você tirar a prova. Não tem como, certo? Você tem que saber o quê? Você tem que saber multiplicar. Você precisa saber o que é base e o que é expoente. E o que é potência. Você tem que saber isso. Por exemplo, aqui é uma questão de prova. Certo? Aí, como eu iria cobrar na prova isso aqui, esse exercício? Eu iria cobrar da seguinte forma. Escreva as multiplicações a seguir na forma de potência e calcule-as. Ou seja, eu estava pedindo para vocês representar na forma de potência e dar o resultado final. O que é escrever na forma de potência, pessoal? É colocar um número embaixo, um acima, calcular para dar o resultado. Então aqui, ó, a base seria o 3. O expoente seria 3, porque está mandando repetir ele 3 vezes. Aí eu iria calcular, ó. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Já respondi. Aqui, a base seria o 2. Quantas vezes ele apareceu? Ele apareceu 3 vezes. Olha lá. Resultado, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Já acabou a questão. Aqui, a base 6. Quantas vezes o 6 aparece? 2. Coloca em cima. 6 vezes 6.
36. Aqui, base 10. Quantas vezes o 10 aparece aqui? 3. Qual é a regrinha do 10, pessoal, para calcular a potência de 10? Se eu não ensinei, eu vou ensinar agora. Repete o 1. Como aqui é 3, é só acrescentar 3 zeros, você tem 1000. Então, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Professor, eu não entendi essa regra da base 10. Toda vez que a potência tiver base 10, coloca o 1. Apareceu o 10 3 vezes, acrescenta 3 zeros. Se o 10 aparecesse 4 vezes, colocaria 4 zeros do lado do 1. Quanto mais número aparece, mais zero você vai acrescentando. Entenderam? Então aqui eu já respondi a questão. Lembrando que aqui, ó, a base, que é o número de baixo, que é quem se repetiu. Esse 3 de onde ele saiu, pessoal? Da quantidade de vezes que ele apareceu. Esse 2 de onde apareceu, que eu não estou vendo 2 aqui, mas eu estou vendo que esse 6, ele se repetiu 2 vezes. Por isso que eu coloquei expoente 2. Aqui, o 3 saiu, ó, 1, 2, 3. O 10 apareceu 3 vezes. Por isso que acima do 10 tem o 3. Ok? Como é que eu leio essas potências? 3 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. 6 elevado ao quadrado. 10 elevado ao cubo. Ó, expoente 3 eu chamo de cubo. Expoente 2 eu chamo de quadrado. Ok? Está aí, ó. Calculei. Primeiro eu escrevi na forma de potência, depois eu calculei e ainda fiz a leitura dessas potências. Beleza? Posso continuar? Todo mundo está aí X? Entenderam? Espero que sim. Aproveitando o ensejo, quero mandar um abraço para Catarina Barbosa, Elias Silva, que eu acredito que é Elias que está em Santa Catarina, Marília Soares, a diretora da Escola Monteiro Lobato, professora Josefa Dantas, seja bem-vinda. Um abraço a todos que estão aí. Pronto. Então, a dúvida aí de Abraão. Nós estamos falando de potenciação. Então, vai aparecer números diferentes se repetindo? Não. Se estamos falando de potenciação, vamos ter que, vamos dizer assim, vamos ter que perceber que vai ter fatores iguais. Ok? Repare que todos aqui, ó, foram iguais. Certo? Mas se por acaso essa dúvida de Abraão pode ser uma dúvida de outra pessoa que às vezes ficou com vergonha de perguntar. Pessoal, qualquer dúvida dentro do assunto, pergunte, certo? Principalmente vocês alunos. Quem não é aluno também, querendo perguntar, fique à vontade, eu responderei para todos. Olha, Abraão, essa dúvida sua, eu acredito que a dúvida sua seja essa. Se pode aparecer, por exemplo, assim. Não é isso? Diferentes? Então, se a dúvida for essa, eu vou responder agora. Se acontecer de aparecer assim, aí eu vou ter que dar o resultado dessa, ó, primeiro, depois o resultado dessa, e depois eu vou multiplicar os dois resultados. Que raramente vai acontecer isso. Mas se por acaso acontecer, como é que eu resolvo? O 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Aí eu faço o quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. Pego 25 e vou multiplicar. Ó, 8 vezes 5 sabemos que é 40. 8 vezes 2 é 16, com 4, 20. Ou seja, o resultado aqui seria 200. Certo? Então, pode acontecer de aparecer isso raramente. Mas quando eu digo raramente, eu estou dando a possibilidade que pode. Beleza? Aqui. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a parte que fala de potência de base 10. O que é uma potência de base 10? É aquela potência em que a base é um 10. E aí existe uma regrinha para calcular uma potência de base 10.
Vejamos aqui. Ó, todas essas potências que eu coloquei aqui, elas são chamadas de potência de base 10, porque elas têm, o número de baixo é o 10. Observe, o que há de comum aqui? O 10. Beleza? Então, qual é a regrinha para calcular uma potência de base 10? É simples. Primeiro a gente repete de acordo com a quantidade de vezes e depois a gente vai acrescentar os zeros. Então, olha só. Nós já sabemos que quando o expoente é 0, o resultado da potência é 1. Nós já vimos isso. Vou colocar aqui de azul para ficar bem melhor. Ó, 1, porque o expoente é 0. Nós também já vimos que quando o expoente é 1, o resultado é o próprio número de baixo. Certo? Aqui agora eu tenho 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10. Qual é a regrinha para calcular? Coloca o 1 e acrescenta 2 zeros. Formei 100. Para que essa regra? Para a gente não precisar estar quebrando a cabeça fazendo conta. 10 vezes 10 é 100. Então a regra é essa. É só colocar o 1 e do lado dele colocar zeros. Se em cima tiver 2, é 2 zeros. Se tiver 3, é 3 zeros e assim sucessivamente. Beleza? Quero mandar também um abraço para Nanda Reis. Nossa, melhor professor do mundo, Nanda. Obrigado pelo elogio. Eduardo Araújo também, que eu acredito que já foi meu aluno há muito tempo atrás. Um abração, é muito bom. Esses encontros é bom também porque eu posso ter um contato com pessoas até que já estudaram comigo, que hoje já estão no ensino médio ou que já terminaram o ensino médio. Né? Eu fico muito feliz pelo reconhecimento de cada aluno que já passou pela minha vida. Isso é gratificante, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Um abraço a todos vocês que já foram meus alunos um dia nessa vida. Ok? Continuando aqui. Eu tenho 10 ao cubo. 10. Vamos lá? 10 vezes 10 vezes 10. Qual é o segredo, pessoal? Qual é a regrinha agora para dar o resultado? O que é que eu faço? Coloco 1. E o que é que vai acontecer? Como o expoente era 3, é só colocar 3 zeros. Você já sabe que 10 elevado ao cubo é 1000. Vamos lá? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 é 1000. Aqui eu tenho 10 elevado à quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Qual é a resposta? Coloca-se o 1. Como aqui eu tinha 4, eu acrescento, ó, 4 zeros. Está aí. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, ó lá, 10.000. Aqui é a mesma coisa, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu repeti o 10 5 vezes. Qual é a regra? Coloca-se o 1. Como o expoente era 5, é só acrescentar, ó, 5 zeros. E aqui eu ponho um pontinho. Eu tenho 100.000. Difícil? Essa regra de acrescentar os zeros, pessoal, do lado do 1, só serve quando vocês tiverem potência de base 10. Professor, se eu tiver, por exemplo, 20 ao quadrado, eu posso aplicar essa mesma regra? Não posso. Porque 20 ao quadrado seria 20 vezes 20. O 20 duas vezes. E quando eu faço 20 vezes 20, eu encontro 400. Então, essa regra de acrescentar os zeros, ela não serve para outros números diferentes de 0. Ou melhor, diferentes de 10. Só quando a base for 10. Se for 20, se for 30, se for 40, se for 50, não aplica essa regra. Ok? Continuando.